Pai do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem? Como é que vocês estão? Minhas irmãs, eu não ia nem gravar esse vídeo agora, né? Na verdade, já era para ter gravado esse segundo vídeo, né? Que é da série, né? Para dar continuidade à série sobre a mulher e a organização do tempo, né? E aí aconteceu algumas coisas com o meu celular, sobre carregador, não estava carregando e tal. E hoje eu vou sair daqui a pouco, eu não iria gravar esse vídeo agora, né? Eu ia preparar todo o cenário, aquela coisa toda, né? Gravar onde eu sempre gravo. Mas eu estou aqui aguardando, né? Uma pessoa e Deus falou, grave o vídeo agora. Por que não agora? Porque muitas das vezes a gente quer fazer tudo bonitinho, um cabelo bonitinho, tá aqui, meu cabelo não tá arrumado, né? Não tá lavado, tem que lavar ele amanhã. Mas muitas vezes a gente quer tudo muito perfeitinho e vai adiando aquilo, né? Por conta que a gente quer fazer, mas não tá dando certo, e aí vai adiando, adiando, protelando, né? Mas Deus quer que a gente faça as coisas na nossa naturalidade, né? Então hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês que fala sobre o propósito da mulher, né? A mulher e o propósito de Deus em sua vida. Porque nós temos, cada uma de nós temos um propósito único. Deus tem um propósito único na vida de cada uma de nós. O que Deus tem comigo, eu não tenho com você. Amém? Então Deus nos chamou para viver com intencionalidade. Com intencionalidade em todas as áreas da nossa vida. Como mãe, como serva no ministério, como filha, como esposa, né? Como no trabalho, no lar, enfim. Deus nos fez, nos chamou para viver com intencionalidade. E quando a gente entende o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente não começa mais a ver a nossa vida como rotina, né? A gente consegue ver com outra visão. A gente consegue ver a nossa vida como uma missão em tudo que a gente faz. Seja uma missão no lar, uma missão como serva do Senhor, uma missão como mãe, uma missão, né? Enfim, vários lugares que Deus nos coloca tem uma missão naquele lugar. Não é simplesmente uma rotina, tem um propósito, a gente tem uma missão. Se você hoje é dona de casa, cuida da sua família, Deus te colocou nessa missão. Então, quando você entende o propósito, você não faz mais com aquele peso, aquela carga de dizer que está cansada, né, com as tarefas, as atividades da casa. Quando você entende que a missão você faz com amor, você faz aquilo, né, com toda a destreza, né, como a palavra do Senhor diz, tudo que a gente for fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, para a glória do nome dele. Então, quando a gente entende, enquanto a gente não entende, a gente está só na rotina, na correria, naquela coisa toda, às vezes reclamando, né, porque não dá conta de tudo, né, nós mulheres é assim, quer dar conta de tudo, quer fazer tudo certinho, e às vezes acaba sobrecarregadas e reclamando, mas Deus não nos fez para ficarmos sobrecarregadas, né? Ele nos fez para sermos frutíferas, produtivas e frutíferas, principalmente para o reino dele, né? Então, assim, cada uma de nós temos uma missão, temos um propósito, né? E quando entendemos, a gente consegue organizar o nosso tempo. Quando a gente entende que a nossa vida tem um propósito e uma missão, a gente consegue organizar o nosso tempo. Nós temos alguns exemplos, né, de mulheres maravilhosas na Bíblia, né? Tem a Esté. A Esté, ela usou da posição dela naquele tempo que Deus colocou ela ali dentro do palácio. Ela usou do poder, da posição que ela tinha para poder salvar o povo, né? Salvar aquele povo de Israel. Débora usou aquele tempo que ela tinha, aquela oportunidade que Deus deu, aquela missão para ela liderar com coragem. Ela liderou com coragem, né, aquele povo. Tem Maria. Maria se dispôs a servir, mesmo ela não entendendo tudo, né? Que o anjo ali disse que ela ia ter um filho, o Espírito Santo e tal. Mesmo ela sem entender tudo, ela se dispôs a servir. Então, naquele tempo, ela entendeu que a missão dela naquele momento era aquele. E ela fez, se dispôs, serviu. Temos também Priscila, né? Ela edificou muitas vidas, né? Com a palavra de Deus. Ela instruiu muitas pessoas, ela discipulou muitas pessoas ali naquele tempo que Deus determinou para ela. Então, todas essas mulheres e muitas outras, né? Que se a gente for citar aqui, tem várias, elas aproveitaram o tempo, elas entenderam que ali tinha um propósito de Deus para elas, naquele lugar, naquele momento, para aquele tempo. Então, elas entenderam e fizeram, né, conforme a vontade de Deus, e foram bem-sucedidas naquilo que fizeram. Então elas não ficaram ali, tô aqui, porque Esté mesmo ficou muito tempo no palácio, que o rei não chamava, né?
porque então, mas chegou um tempo que Deus chamou ela, que ela precisou, Deus colocou ela, ainda o tio dela, Mardoqueu, ainda falou assim, né, quando viu o perigo do povo ser morto, chegou para ela e falou: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui no palácio. Olha só. Então, ela ficou ali muito tempo, muitos anos ali no palácio. Às vezes ela poderia estar se questionando, se perguntando o que é que ela estava fazendo ali. Mas chegou o tempo. Então, ela entendeu. Ela foi entendendo que ela não estava ali à toa, né? Tinha um propósito e tinha uma missão para ela fazer. A missão dela foi é, falar com o rei, né? Para quebrar, né, aquele decreto de matar o povo. Então ela salvou o povo de Deus naquele tempo com aquela missão. Então cada um de nós nunca pense que você não tem uma missão nessa terra. Por mínimo de coisa que você faça, você que é mulher cristã, mulher de Deus, em qualquer lugar que Deus te colocar, aonde você estiver, ali é uma missão que Deus está te dando. Então aproveite o tempo que Deus dá. Quando a gente acordar, quando a gente respirou, né, botou o pé no chão, abriu os olhos, respirou, agradeça a Deus por aquele tempo precioso e peça discernimento, orientação ao Espírito Santo de Deus, para que ele venha nos ensinar, nos mostrar onde a gente tem que investir o nosso tempo, né? Investir o nosso tempo de qualidade e não ficar só ocupada, porque muitas vezes, como eu falei no outro vídeo, né, a gente está somente muito ocupada com muitas coisas que não são prioridades, né? Não são tão importantes assim e acaba deixando o importante de lado. Então, assim, Deus, quando a gente entende o propósito que Deus tem em nossa vida, a gente não se sente mais improdutiva, a gente não se sente mais inútil, a gente não se sente mais vazia, a gente não se compara mais com as outras pessoas, porque infelizmente a gente tem isso, né, de ficar se comparando, né? É porque tal pessoa é assim assim, é bem sucedida assim assim, eu não sou, porque e aí aquilo se você deixar aquilo alimentar, deixar entrar no seu coração, aquilo te abate de uma forma, né, que te deixa ali ó, sem você fraca, paralisada, sem poder agir no que Deus quer que você faça, né? Muitas das vezes foi assim na minha vida. E eu me paralisei porque eu dizia, para que eu tô aqui nessa terra, improdutiva, me sentia inútil. Muitas das vezes me comparava, muitas das vezes, porque quando a gente se sente improdutiva, tem esse sentimento dentro de nós, consequentemente a gente se compara com outras pessoas, com outras mulheres. Então foi assim comigo, ainda que pessoas viessem falar para mim, né, que eu ficava até assim admirada, assim, né, é surpresa, né, porque a gente mesmo não acredita, né. Então as pessoas chegavam para mim e diziam que me admiravam, né. Eu tomava aquilo como surpresa, me admirava por eu ser uma boa mãe, me admirava pela esposa que eu era, me admirava pelo jeito que eu cuidava de minha casa, pelo jeito que eu cuido da minha casa, da minha família, me admirava, né, pelo jeito que eu trato as coisas da obra do Senhor, me admirava dizer que eu sou uma mulher forte, que eu inspiro as pessoas. E eu ficava assim olhando como, né? Como a gente fica às vezes, meu Deus, eu não faço nada pra gente, não é nada, né? Mas é como eu falei, simplesmente você cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar da obra do Senhor, cuidar bem do seu trabalho, cuidar bem da sua profissão, do seu negócio que você tem, né? Se você empreende, assim como eu, né? Quando a gente cuida bem, quando a gente zela, quando a gente faz aquilo com amor, as pessoas estão percebendo, as pessoas que estão ao nosso redor estão percebendo. Ainda que dentro da gente a gente está ali, às vezes até reclamando, né? Por muita coisa, aquela coisa toda. As pessoas estão observando e chega um dia que Deus usa aquelas pessoas para falar, para a gente poder dar um estalo e ver que realmente a gente tem valor para Deus, né? Para Deus a gente tem valor, Ele tem algo ali. Deus não nos chamou para nada, né? Deus nos chamou com um propósito, com uma missão, né? A missão da mulher de servir, seja você fazendo comida, seja você varrendo a casa, seja você lavando a roupa, não importa. A gente inspira pessoas no que a gente faz, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não veja, mas o próprio Deus um dia faz alguém falar com a gente e a gente vê, nossa, né? E começa a ver que realmente eu tenho valor, né? Eu tenho algo que eu posso oferecer, tem algo que as pessoas veem de bom em mim. Então tem algumas tarefas, né, que a gente pode fazer que para você descobrir, né, o seu propósito, descobrir a sua missão e levar a sua vida com mais leveza, com amor e tudo que você faz não vai ser mais
um peso, né? Não vai ser mais uma sobrecarga em cima de você, vai ser uma coisa leve, que você vai fazer com leveza, com amor. Hoje eu faço isso assim. Não que eu não fizesse, sempre gostei de cuidar de minha casa, de minha família, do meu marido e tudo, sempre gostei, né? Sempre organizei tudo muito bem organizadinho. Onde quer que eu fosse, as pessoas ficavam admiradas também com isso, né? Eu poderia estar numa casinha desse tamanho de madeira, mas eu conseguia organizar, eu conseguia deixar aquele lugar agradável, confortável para minha família, né? Então pessoas se admiravam com isso. Então assim, tem uma tarefinha, algumas perguntas que você pode se fazer, né? Para descobrir o seu propósito, ainda que você que ainda não descobriu, né? Mulher que ainda não descobriu o seu propósito, mas e lembre sempre, o seu chamado é único, você é única, o propósito que Deus tem na sua vida é único, é diferente do meu, é diferente de fulano, é diferente de cicrano, é diferente de sua vizinha, é diferente de sua mãe, cada uma tem um propósito. Basta a gente compreender e entender, pedir a Deus que nos revele, né, Pai, que nos mostre, ainda que a gente não esteja vendo, que use pessoas até para falar, para a gente tomar, né, aquele estalo e dizer, poxa, eu sou boa nisso, né? Essa é uma das tarefas que você pode fazer, algumas perguntas que você pode fazer. O que me faz sentir viva? Né? Uma pergunta. Qual o dom que Deus colocou em mim? O que as pessoas dizem? O que as pessoas dizem que eu sou boa? Eu sou boa em quê? No que as pessoas sempre falam, você que é boa nisso, tal. Não, chama fulana que ela faz isso legal, chama fulana que sempre lembra de você nisso. E o que você faria, mesmo que ninguém te pagasse para fazer aquilo? Né? Então, essas são algumas perguntas que você pode estar fazendo, né? E você mesmo responder, e dali você vê, nossa, poxa, é isso aqui, poxa, a pessoa diz que eu cozinho bem, que eu organizo bem alguma coisa, que eu decoro bem uma festa, né? Enfim, Deus nos deu vários dons, né? Deus nos deu vários dons. E sempre com uma missão de fazer algo. Eu descobri a minha missão, né? Demorou um pouquinho para eu descobrir a minha missão, porque aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade me abatia, então eu não conseguia enxergar. Então, quando a gente pede para Deus para tirar aquele complexo, sabe, aquele sentimento que te deixa para baixo, que te diz que o inimigo, né, gente? A gente sabe que é o inimigo, ele seta a gente, principalmente ele sabe que Deus tem um plano na nossa vida, tem uma missão, tem um propósito, então ele faz de tudo para abafar, para sufocar, para que a gente não venha florescer, para que a gente não venha dar frutos, para que a gente não venha ser frutífera, mas que a gente venha ficar parada, paralisada e atrasando o que Deus tem na nossa vida. Então não queira atrasar mais o que Deus tem na sua vida, não queira atrasar mais. Chegou um tempo que eu olhei para mim assim, hoje eu tenho 44 anos, eu digo, não dá mais, né? Eu não tenho tempo mais para ficar passando por coisas. Eu tenho que entender e cumprir a missão do Senhor. Eu tenho que entender que isso que eu deixei na minha vida é uma missão. Ainda que muitos ao nosso redor não entendam o que Deus tem com você, porque tem isso também, né? Diga se não é. A gente passa por coisas que quem está ao nosso redor, as pessoas que nos amam, né, não entendem o propósito que Deus tem com você. Mas você sente, você sabe que aquilo é de Deus com você, então continue firme com Deus, porque nós temos que agradar a Ele, nós temos que obedecer a Deus. Ainda que as pessoas não entendam, Deus, no tempo certo, Ele vai mostrar, né, até para essas pessoas, o que Ele tinha na nossa vida e a gente ali obedeceu. Né? Então vem um tempo de honra, vem a recompensa, né, para a gente obedecer a Deus. Então faça essas perguntas. Lembre sempre das mulheres, né, da Bíblia que Deus usou, o tempo que Deus usou, ainda que elas não entendessem antes, mas depois elas entenderam que ali era uma missão que elas tinham ali naquele lugar, no lugar que Deus colocou, no tempo que Deus colocou. Todas nós temos uma missão. Então faça essas 4 perguntas e vai descobrindo, né, o propósito que Deus tem na vida de cada uma, porque você é única, eu sou única, nosso chamado é único, nossa missão é única e é lindo o que Deus tem para fazer na vida de cada uma de nós. Basta só a gente compreender e usar o tempo que Deus nos deu, agradecer. Né? Quando a gente acordar de manhã, agradecer. Pai, o Senhor me deu mais um dia, um tempo precioso. O tempo é algo precioso, é um recurso precioso que a gente não pode mais desperdiçar. A gente não pode desperdiçar, a gente tem que usar para a glória do nome de Deus. Amém? O que a gente fizer, seja de cozinhar, lavar um banheiro, varrer uma casa, o que for, aonde for, onde Deus te colocou,
Nunca pense que você é improdutiva, nunca pense que você é inútil, nunca se compare com ninguém porque você é única. O que a pessoa tem na vida dela é na vida dela, o que Deus tem na sua vida é na sua vida. É diferente, é algo precioso. Então, não se compare e peça ao Espírito Santo de Deus, né, que venha te falar pra gente onde a gente tem que investir o nosso tempo, onde é que Ele quer que a gente invista o nosso tempo, né? Que a gente continue sendo mulheres zelosas na nossa casa, claro, não deixando as coisas que a gente tem que fazer para lá, mas priorizar o que Ele tem na nossa vida, porque a gente tem uma missão. E quando a gente entende a nossa missão, é tão lindo quando você, meu Deus, eu não sabia que a minha missão era essa. Então agora eu quero fazer, eu quero agarrar, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou fazer com leveza, vou fazer com amor. A gente não Aí a gente começa a ser produtiva e frutífera, não mais ocupada e sobrecarregada. A gente vive com leveza. Amém, minhas irmãs? Então eu fiz esse vídeo para encorajar vocês a descobrirem qual a sua missão, qual o seu propósito aqui na Terra e não desperdiçar o tempo que Deus deu a vocês. Não desperdice, é muito precioso. Um dia que Deus nos dá de vida, de saúde, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá capacidade de pensar, capacidade de ir e vir, capacidade de andar, de nos locomover, de ter a mente sã, de fazer, de ter saúde para fazer, enquanto muita gente queria estar no nosso lugar com saúde, né, para poder fazer muitas coisas. Então, a gente que tem, aproveite, não desperdice o tempo que Deus te deu. Amém, minhas irmãs? Que esse vídeo venha, que Deus tenha falado com cada uma de vocês através desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tchau, tchau.